Meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês hoje a mensagem do profeta Obadias, e eu quero falar sobre a seguinte ideia: a justiça que não falhará. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Um capítulo, 21 versículos aqui. Mas é uma mensagem muito especial. Muito especial. É uma mensagem que traz alento para aqueles que, olhando à sua volta, veem a crueldade acontecer, sendo vítimas desta crueldade em alguns momentos. A mensagem de Obadias é também um aviso severo contra o orgulho, contra a crueldade, uma lembrança acerca do juízo de Deus. Do juízo de Deus. É uma mensagem, portanto, que carrega uma palavra de esperança para o povo de Deus. No verso 1, está dizendo assim, no início dele, a primeira parte do verso 1, esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Até aqui por enquanto, daqui a pouco nós voltamos para o texto. Quem eram estes edomitas para quem o Senhor dirigiu uma palavra, ou melhor, acerca de quem o Senhor disse em sua palavra, levando uma mensagem a Obadias? Estes edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Lembram-se de Esaú, irmão de Jacó, os dois filhos de Isaque? Ele veio a ser conhecido, se você olhar para o capítulo 36 de Gênesis, você verá isso, ele será conhecido como Edom, vermelho, não é? Você se lembra que Esaú foi aquele que foi persuadido por Jacó a vender o seu direito de primogenitura, a sua posição como primogênito na família, trocou por um prato de um ensopado vermelho, não é? Dizia lá. Depois disso, Jacó e sua mãe tramaram para que Jacó fosse abençoado por Isaque em lugar de Esaú, o que levou Esaú a odiar Jacó, o seu irmão. Mais tarde, eles se reconciliaram. Jacó foge, passa um tempo distante, cuidando de rebanhos lá para Labão, e ele volta então para sua terra, e quando ali ele chega, Gênesis 33 vai dizer que eles se reconciliam, esses irmãos se reconciliam, mas nós veremos que as diferenças entre eles acabaram transmitidas aos seus descendentes, e os povos que foram originados dessas duas famílias, de alguma forma, apesar da ancestralidade comum, apesar de serem povos irmãos, eles não se consideravam desta maneira. E então vem agora a palavra do Senhor a Obadias acerca dos edomitas e das coisas que eles fizeram contra o povo de Israel, os descendentes lá de Jacó. Quando a gente olha ainda para o Antigo Testamento, se você olhar para o livro de Números, capítulo 20, não precisa abrir esse texto, a menos que você queira examiná-lo aí, capítulo 20, a partir do verso 14, mas o que nós encontraremos ali? Séculos tinham se passado, desde essa reconciliação entre Jacó e Esaú, Edom. O povo de Israel, agora, eles
voltavam do Egito, onde eles haviam sido escravos, foram libertados pelo Senhor, e Moisés, agora liderando o povo, pede autorização para eles atravessarem o território edomita. O rei de Edom, por sua vez, não autoriza a passagem do povo. Os israelitas ainda insistiram, comprometendo-se com o seguinte: olha, nós não vamos mexer em nada, a gente não vai beber nem água no seu território, não vamos tocar em lavoura, não vamos fazer nada. A única coisa que nós queremos é atravessar. Nós vamos nos manter na estrada sem arredar o pé para lado nenhum. Mas o rei edomita, ele foi intransigente na sua negativa, não permitindo de forma alguma, fazendo com que os israelitas precisassem fazer um desvio, e lembro vocês, a pé, de cerca de 160 quilômetros, numa região árida, muito difícil. No meio desse caminho acontece aquele episódio quando o povo começa a se angustiar e a murmurar e falar assim: nós viemos aqui para morrer de sede nesse deserto. Houve um clamor muito grande. Mas os edomitas, então, lá atrás, não tiveram nenhum tipo de consideração por esse povo irmão, mas foram intransigentes contra eles. E ao longo da história, então, sempre foi uma relação conflituosa. Em vários momentos houveram ataques, houveram tentativas de dominação, os edomitas chegaram até a ser dominados em alguns momentos por Israel, depois libertaram-se. Fato é que sempre foi uma história muito complicada a da relação entre eles. E não é difícil para nós, então, entendermos essas tensões que agora Obadias está falando a respeito delas. Nós não sabemos dizer se isso está ligado a um momento específico. Há uma possibilidade interessante, se você puder olhar comigo o Salmo 137. No Salmo 137, este é um salmo que se remete ao cativeiro babilônico. E no Salmo 137, versículo 7, tem um registro muito interessante que diz assim: ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia que Jerusalém foi conquistada, pelos babilônios no caso. Disseram: destruam-na, arrasem-na até o chão. Dá uma sugestão, sugere para a gente que possivelmente a mensagem de Obadias também faz menção a esse episódio. Não temos como garantir, mas é possível que sim. Fato é que naquela ocasião, quando a Babilônia ataca Jerusalém, os edomitas apoiaram a invasão. E se a gente continuar aí no livro de Obadias, então, nesse verso primeiro, a segunda parte, nós veremos a visão que Obadias teve. Diz assim: ouvimos uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas,
de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Prestem atenção, até aqui comigo. Obadias começa a falar sobre a sua visão de que Deus traria outras nações contra Edom, e como ele diz aí no verso de número 2, eles seriam tornados pequenos, insignificantes. Por quê? Porque o coração deles, diz o verso 3, se tornou orgulhoso. E o orgulho do coração os havia enganado. Este verso 3 menciona que eles viviam numa fortaleza de pedra. Há um detalhe interessante aqui, nas fendas das rochas. Eu não sei se você teve oportunidade de já ver em algum contexto, mas é um local turístico até hoje, a famosa cidade de Petra, no deserto, com aquela construção feita na rocha. Aquela construção não é do tempo dos edomitas, é posterior um pouco, mas aquele lugar é um lugar de muito difícil acesso, com cânions apertados, e se constituía uma fortaleza natural, e ali era a terra dos edomitas, as cidades fortificadas dos edomitas. E eles então acreditavam que de alguma maneira eles eram indestrutíveis. Pensavam consigo mesmos: quem me derrubará daqui? Cheios de si, totalmente seguros de que nada poderia atingi-los em momento algum, tornaram-se arrogantes, soberbos. Mas aí vem o Senhor, então, nesse verso de número 4, dizendo assim: mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Mesmo que você se coloque numa posição em que você acha que nada pode atingi-lo, o que estava acontecendo ali é que o Senhor estava dizendo: eu virei com um juízo contra você, e eu derrubo você de lá. O texto continua, então, versos 5 e 6, falando sobre essa calamidade que levaria tudo embora. Dizem assim os versos 5 e 6: se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo. E aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Ele dizendo assim: a calamidade que virá vai tirar tudo do que vocês se orgulham, tudo que vocês imaginam que seja o poderio e a força de vocês, isso será tirado. Verso de número 7: antigos aliados se voltariam contra eles. Todos aqueles aliados agora os expulsariam de sua terra. Eles lhe prometeram paz, enquanto tramavam enganá-lo e conquistá-lo. Os amigos de confiança preparariam armadilhas contra eles. Muitos desses aliados se juntaram a eles contra o próprio povo de Israel. E o Senhor estava dizendo: estes mesmos se voltarão contra vocês, e vocês nem se darão conta disso. Ou seja, quando perceberem, vocês já caíram na armadilha que eles forjaram para vocês então. E não haverá quem possa livrá-los. Versos 8 e 9. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom,
diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados. E todos os montes de Edom, e todos nos montes de Edom, serão exterminados na matança. Ou seja, não haveria mesmo como se salvarem. Os seus líderes sábios seriam destruídos. Os seus guerreiros ficariam aterrorizados. E no final, todos seriam exterminados. Ou seja, a palavra do Senhor contra Edom era uma palavra de que um juízo muito severo do Senhor viria contra eles, que o orgulho não serviria de nada, que as riquezas não serviriam de nada, os sábios, os entendidos não poderiam livrá-los, os guerreiros não poderiam livrá-los, e no final todos seriam destruídos. Mas qual é a razão, a causa desse juízo tão severo? Olha comigo aí, a partir do verso 10. Ele explica a razão. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas. Você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Edom estava sendo julgado por Deus, seria julgado por Deus exatamente pelas coisas através das quais eles infligiram dor, sofrimento, todas as ações cruéis que eles tomaram contra o povo de Deus ali então. O verso 11 diz assim: quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sorte para dividir Jerusalém. E você agiu como se fosse um deles. Todas aquelas crueldades impetradas contra eles. O Senhor estava olhando para aquilo e sendo muito severo. Violência cometida contra os seus parentes, os israelitas. Uma coisa que é interessante nós pensarmos, que a crueldade contra quem quer que seja é perversa, é reprovável, é pecaminosa, mas dependendo de contra quem se peca, fica mais grave. É aquela situação assim, pecar contra um irmão, contra pai e mãe, contra o cônjuge, contra filhos. O pecado, ele se torna mais aviltante quando ele é praticado contra pessoas contra as quais nós temos laços. E o Senhor está dizendo: eu vejo isso. Eu vejo isso. E qual foi o erro então de Edom? No verso 11 ele disse: vocês foram omissos quando seus irmãos foram atacados. Os seus irmãos estavam ali sendo invadidos. O que você fez? Preferiu manter distância. Preferiu pensar: não é comigo. Não é comigo. Quando os estrangeiros roubaram as riquezas de Jerusalém, vocês se uniram a eles e agiram como se fossem um deles. Tiraram proveito dessa desgraça em que eles estavam. E então, do verso 12 ao verso 14, me acompanhe aí por gentileza, a partir do verso 12, o Obadias está listando uma série de ofensas e agressões de Edom contra os israelitas que ofenderam ao Senhor. E o Senhor dizendo a eles assim então:
por meio do profeta no verso 12: vocês não deveriam ter ficado satisfeitos quando exilaram seus parentes numa terra distante. Vocês não deveriam ter se alegrado com isso, com a desgraça deles. Não deveriam ter falado de forma arrogante, se gabado diante da aflição que os atingiu. Verso 13. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Ou seja, vocês não deviam ter se aproveitado da desgraça deles para roubá-los também. Não deveriam ter observado com satisfação a destruição deles. Não deveriam ter roubado as riquezas deles. Verso 14. Vocês não deveriam ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveriam ter caçado aqueles que estavam tentando se salvar do ataque dos inimigos. Mas vocês armaram emboscadas, armaram ciladas, capturaram os israelitas e os entregaram nas mãos dos inimigos. E é interessante esse trecho de 12 a 14, porque constantemente o Senhor dizendo assim: vocês não deveriam ter feito isso. Não deveriam ter feito isso. A gente percebe o quanto esta crueldade ofendia ao Senhor. Ofendia ao Senhor. Então Obadias, no verso 15, no verso 16, ele traz uma perspectiva muito mais ampla acerca do que o Senhor estava para fazer. Ele diz assim no verso 15: está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. O dia do Senhor está próximo. O dia quando o Senhor julgará todas as nações. Quando ele diz, na segunda parte desse verso 15, tudo que Edom fez a Israel seria feito a ele. Toda a sua maldade cairia sobre a sua cabeça. E se você prestou atenção, você vai ver lá na primeira parte do capítulo, quando o Senhor fala que as riquezas seriam vasculhadas até achar tudo, Deus os derrubaria, que ninguém poderia salvá-los. Tudo aquilo que depois é dito, vocês não deveriam ter feito. O Senhor disse: isso será cobrado de vocês então. O juízo contra os edomitas é somente um aspecto desse juízo que virá sobre todas as nações que se opõem a Deus. No verso 16 ele diz assim: assim como você engoliu meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. Ou seja, do mesmo modo, se o próprio povo do Senhor, quando os babilônios os atacaram, foi um juízo do Senhor contra eles. Mas se da mesma maneira que o povo do Senhor foi julgado por ele, quanto mais aqueles que se opõem a Deus beberão do cálice da ira de Deus que será derramado. Beberão, diz esse texto, a ponto de se embriagarem e cambaleando sobre o efeito desse cálice, serem destruídos. Um castigo contínuo.
Lá no versículo 10, se você prestou atenção, ele disse sobre Edom: você será destruído para sempre. Então Obadias traz essa perspectiva de que vem um dia em que o Senhor julgará Edom e julgará todas as nações que se opõem ao Senhor. Mas para o povo de Deus, versículo 17, ele diz assim: mas o monte de Sião se tornará refúgio para os que escaparem. O monte do Senhor, o monte Sião, será para eles um lugar de livramento. Nesse grande juízo que o Senhor trará sobre as nações, sobre todos aqueles que se opõem ao Senhor, haverá livramento para aqueles que pertencem ao Senhor. Eu acho interessante observarmos, algumas páginas atrás, você encontrará o livro do profeta Joel. E o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32, ele também está falando sobre esse dia do Senhor. E ele, no versículo 32, ele usa essa expressão: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Haverá livramento para aqueles que invocarem o nome do Senhor. Nesse grande juízo, aquele que invocar o nome do Senhor, o monte Sião era o local do templo. Todos aqueles que recorrerem ao Senhor, que buscarem o Senhor, serão salvos. O povo do Senhor, Obadias diz nesse versículo 17, que ele voltará para tomar posse de sua herança, ele será restaurado. E aí é uma coisa interessante isso, porque Obadias está dizendo isso para um povo que estava sofrendo. E Obadias estava trazendo para eles a seguinte perspectiva: os sofrimentos de agora não são definitivos. Não são definitivos. E finalmente, então, todos os reinos pertencerão ao Senhor. Aí, nos versos 18 em diante, ele vai dizer que os inimigos de Deus, eles seriam consumidos pelo fogo como se fossem palha. E o que aconteceria então a partir do verso 19? Então o meu povo que vive no Neguebe ocupará os montes de Edom. Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus. O que o Senhor está dizendo aqui para eles então? O reino todo pertencerá ao Senhor. Tudo pertencerá ao Senhor. A última frase do verso 21 é exatamente esta: o reino será do Senhor. Quando o Senhor julgar os seus inimigos. No livro de Apocalipse, João teve uma visão muito encorajadora no capítulo 11 de Apocalipse, versículos 15 a 18. Diz assim o texto: o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar.
As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo, e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Que visão maravilhosa, que perspectiva maravilhosa do grande dia do Senhor. Quando toda crueldade será julgada e banida de uma vez por todas pelo Senhor. O que nós aprendemos com a mensagem de Obadias? Os israelitas, naquele tempo, foram lembrados de que, mesmo que no momento no qual viviam, pudesse parecer que os seus inimigos tinham vencido, no final de tudo, o Senhor é quem reinará sobre todas as coisas. Mesmo que naquele momento deles de angústia, de opressão, eles pudessem estar carregando esse fardo, eles precisavam se lembrar de que a história estava nas mãos do Senhor. E que no final de tudo, todos os inimigos do Senhor seriam julgados por Ele, e o reino do Senhor, quando o seu povo será honrado por Ele, prevalecerá sobre tudo isso. E quando eu penso nos nossos dias aqui hoje, eu gostaria de dizer a vocês também o seguinte: não se preocupem com aqueles que se alegram com os seus problemas. Não se preocupem quando você percebe que há aqueles que agem com deslealdade, que se aproveitam de suas crises, que se unem contra você e contra o povo de Deus. A mesma fala de Obadias para o povo de Deus naquele tempo serve para o povo de Deus hoje. É o Senhor dizendo: eu cuidarei deles. E a minha justiça nunca falha. Nunca falha. Lembrem-se de que o Senhor sabe como cuidar de seu povo. Mesmo nos momentos de maior agrura, Deus sabe como cuidar de seu povo. E Ele cumprirá a sua promessa de firmar o seu reino para sempre. A justiça do Senhor não falhará. Fechem seus olhos comigo, vamos orar, por favor.